Já vou começar aqui falando de saúde, né? Doutor André Scardovelli já está por aqui. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Samara. Um prazer enorme estar aqui sempre. Boa tarde. A gente que agradece. O doutor André, gente, que é especialista aí em medicina do esporte e também bem-estar, saúde, tudo isso que são pilares, né, doutor? A gente sempre vem frisando aqui o quanto é importante a gente estar com tudo isso aí andando junto, né? Com certeza. Hoje, se você quer manter uma saúde, a dieta, o exercício físico e a alimentação tem que estar bem regulado. É verdade. São as bases de uma vida saudável. É aquele velho ditado, né? Corpo são, mente sã. Perfeito. E assim por diante, né? E o tema de hoje, gente, jejum intermitente. Tenho certeza que você já ouviu falar aí desse assunto, né? Que, enfim, principalmente nas redes sociais, ganhou aí uma divulgação, né, doutor? Todo mundo falando sobre o assunto. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é referente à saúde. Qual a maneira correta de fazer, né? E tudo mais. Mas já vou começar então perguntando, para quem ainda não sabe o que é jejum intermitente, explica para o pessoal de casa. Então, Samara, é o seguinte, o jejum intermitente nada mais é do que uma restrição na sua alimentação por um determinado período de tempo. Então, você vai pegar um tempo pré-determinado e naquele período você vai restringir qualquer tipo de alimento ou até bebidas com açúcar que possam disparar ali a glicemia no sangue ou até mesmo ativar a insulina. Então, basicamente, você permanecer esse período sem ter essa ativação da insulina ou da alteração da glicemia. Olha, perfeito, entendi. E eu queria saber, doutor, como que isso vai agir no nosso organismo, né? Para fazer aí, ajudar na perda de peso, por exemplo. A gente tem algumas imagens que o senhor pode ir explicando pra gente um pouquinho sobre o assunto, né? Então, aqui, como eu falei, é um período de tempo que você fica sem se alimentar. Sim. Então, pré-determinado. Tem as imagens aí, está, pra gente poder discutir? Isso, solta aí pra gente. Então, de que maneira o jejum intermitente vai nos ajudar? Como que ele age? Então, é o seguinte, tem vários objetivos para se fazer o jejum. O jejum é uma prática religiosa. Pensando em saúde e emagrecimento, principalmente, o que acontece? Para você ter ganho de peso, você tem que comer mais calorias do que você gasta. Perfeito. Isso chama superávit calórico. O jejum, ele nada mais é do que uma estratégia que muitas vezes é mais fácil do que mudar toda a sua alimentação para você ingerir menos calorias do que você costuma. Perfeito. Logo, não existe nada muito mágico nele que faz emagrecer, a não ser o fato de que ele é uma estratégia em que ajuda você a comer menos sem fazer uma dieta super regrada. Aí o nosso metabolismo entende isso de uma maneira diferente? Então, na verdade, no nosso metabolismo, ele vai entender essa deficiência de energia. Então, tá faltando calorias, tá faltando energia, o organismo ele vai atrás da energia que você já tem. Então, ele começa a consumir os estoques e isso tudo vai causando alterações e adaptações metabólicas que são favoráveis, certo? Mas basicamente é esse déficit energético que o jejum causa. Perfeito. É lógico que existem outras situações onde ele é mais benéfico ainda, que é no caso da resistência à insulina, principalmente. Por quê? Porque quando a gente come, a gente dispara a insulina, certo? Então, quanto mais tempo a gente fica sem comer, a gente está menos tempo sob a ação da insulina. Olha! Então, isso melhora a resistência à insulina. Perfeito. Tá? Então, existem algumas adaptações interessantes. Muito bacana. E eu falo até interessante o assunto e também muitos mitos, né? Quando a gente fala de jejum intermitente, aí vem todas aquelas questões de tempo, né? Quanto tempo você pode ficar? Tem gente que fala assim, fiquei 24 horas, fiquei 12 horas. E varia, doutor, de pessoa para pessoa. Como que funciona essa questão do tempo no jejum intermitente? Então, na verdade, a ideia do jejum intermitente é exatamente isso que eu falei. Você ficar mais tempo sem ação da insulina do que sobre a ação da insulina. Então, o ideal é que durante um dia de 24 horas, você fique mais tempo sem comer e naquela janela pequena que você pré-determinou, é aí onde você pode se alimentar. Perfeito. Então, as pessoas começam, muitas vezes quando elas querem começar, elas fazem uma janela pequena. Então, vamos dar um exemplo aqui. São 14 horas, o dia tem 24 horas, você pode começar fazendo 14 horas de jejum e 10 horas se alimentando. Olha. E aí você pode ir avançando. Então, vou aumentar o jejum. Então, vou fazer 16 horas de jejum
e 8 horas se alimentando. Então, existem vários jeitos de fazer o jejum. Ele não é uma prática rígida, quadradinha. Entendi. E é importante respeitar os nossos limites também? Com certeza. Eu nunca fiz jejum intermitente. Resolvi fazer tal, né? Fui em busca de um especialista, mas é importante a gente respeitar também o nosso limite, né? Com certeza. Então, existem pessoas onde o jejum ele não é indicado, não vai ter os benefícios que a gente espera. E existem pessoas até que o jejum pode causar malefícios, certo? Então, não é... A maioria das pessoas pode fazer, pode tentar. Eu ia perguntar isso agora. Quem pode fazer? Geralmente, a maioria das pessoas pode fazer. Mas existe uma minoria ali com algumas doenças ou que esteja passando por um estresse físico ou mental muito grande, que o jejum ele é um estresse a mais que você vai colocar no seu corpo. É verdade, né? Então, se você já está passando por um momento de estresse físico, mental, você tem alterações no seu cortisol, nos seus hormônios, talvez fazer o jejum não seja uma decisão tão pedida. Interessante. E quando a gente fala do jejum intermitente também, né? E entra essa questão aí do estresse, de ficar muito tempo sem comer. Aí daqui a pouco a gente fala o que né, pode ingerir nesse período e tal. Mas e o pós, né? Que você fica aí tantas horas sem comer, aí depois a pessoa vai querer descarregar. Não é bem assim, né? Exatamente. Então, igual eu falei pra você, o benefício do jejum, principalmente pensando no emagrecimento, é esse déficit de calorias que você causa, sem muito estresse ali de ter que pensar muito no que vou comer, na comidinha certinho, pesar. Então, mas se você faz o jejum e no período em que você pode comer, que você está liberado para comer, você ingere muito calorias. Não é, Micael? Não é fazer o jejum e comer um x-tudo depois. E você acaba compensando naquele período, exagerando na comida, você não vai ter benefício nenhum fazendo o jejum intermitente. Entendi. Tá? Porque você todo esforço... Todo esforço. Por isso que para algumas pessoas não é indicada. Inclusive pessoas que têm problemas de compulsão alimentar, não é interessante fazer o jejum, porque essa pessoa vai chegar no momento da refeição ali com muita fome e acaba se descontrolando. E vai enfiar o pé na jaca. Exatamente. Tem uma imagem aqui pra gente discutir. Olha lá, durante o jejum, tá liberado isso aí ou é mito? Não, tá liberado. O café e o chá sem açúcar, sem açúcar, né? Porque, igual eu falei, o importante do jejum é você não ativar a insulina. Então, essas três coisas, elas não geram esse pico da insulina. Agora, mito ou verdade, doutor, que o tempo que a gente dorme, né, conta no jejum? Por exemplo, eu dormi 9 da noite, aí eu vou contar todas essas horas de sono. Eu fiz 12 horas de jejum, mas conta essas horas ou não? Conta sim. Na verdade, faz parte do período em que você está sem se alimentar, onde o seu açúcar sanguíneo vai caindo, o cortisol vai aumentando. Então, todas essas adaptações metabólicas acontecem durante o sono. Então, ele conta sim no período de jejum. Seria interessante pegar uma parte da noite, uma parte do dia, ou alguns casos só o dia? Varia de pessoa para pessoa ou não? Varia muito de pessoa para pessoa. Então, primeiro é muito importante a gente entender como que é a rotina dessa pessoa, tá? Se vai encaixar, como que é o ritmo circadiano dela, se ela está com a produção de cortisol adequada ou não, como é que estão os hormônios dela, porque tudo isso influencia muito. Olha só. Tá, na decisão. É lógico que o jeito mais fácil de fazer é o que a pessoa pula o café da manhã. Então, por exemplo, se você quer fazer 16 horas de jejum e 8 horas se alimentando, a pessoa para de comer pelas 8 horas da noite e volta a se alimentar lá pelo meio-dia do outro dia. Então, esse fica 16 horas sem se alimentar de um jeito mais fácil. Às vezes até para iniciar, né? Uma maneira talvez fácil da gente inserir isso no nosso dia a dia. Nosso bate-papo tá só começando, tô achando interessantíssimo, porque até eu me interesso muito por esse assunto, e se você tem alguma dúvida, pode mandar aqui pro doutor. No próximo bloco a gente vai falar também, a gente mostrou aí o que tá liberado durante o jejum, mas a gente vai falar do pós, né? Dos alimentos e tudo mais. Então, não sai daí que nosso bate-papo tá só começando. Falando hoje sobre jejum intermitente com o Dr. André Scardovelli. Sim, esse nome não é estranho, não. Sim, ele é filho do Dr. Carlos Scardovelli. E eu amo trazer vocês aqui, essa família que cuida, né, do bem-estar de quem está em casa, que orienta o quanto isso é importante, né, doutor? Sim, com certeza. E falando de jejum intermitente, já tem várias perguntas chegando. Eu vou começar aqui com a pergunta do Carlos. Ele está dizendo o seguinte, ele não deixou a cidade, mas ele está falando que ele tem diabetes, ele é diabético há muitos anos, e ele quer saber se esse jejum intermitente ajuda ou se ele não pode fazer. Perfeito. Então, na verdade, como igual eu falei, ele melhora a resistência à insulina, né? Então, para os diabéticos tipo 2, pode ser uma opção interessante. Olha, que legal.
E só que tem que ver se você não tem risco de hipoglicemia, certo? Perfeito. Então, por exemplo, você faz uso de insulina e tem se você mede a sua glicemia diariamente, você vê que tem alguns picos de hipoglicemia ali, talvez não seja interessante, porque aí você pode agravar esse quadro. Perfeito. Olha só, outra pergunta interessante também. A Ana Luísa, ela tá falando assim que na dieta dela, ela come muito ovo, bacon, uma dieta mais baseada em gorduras, ela tá falando. Ela quer saber se para quem faz jejum intermitente, se é indicado, se ela tem que cortar. No caso, ovo, bacon, ela colocou assim, oleaginosas. Não sei se eu falei certo. Oleaginosas, tá certo. Isso. Na verdade, não influencia. O jejum intermitente, igual eu falei, não é uma dieta de alimento, ele é uma dieta de tempo. Então, essa é a facilidade que ele entrega. Então, é lógico que você não pode exagerar no período que você está se alimentando, mas basicamente, se você cumprir aquele tempo pré-determinado ali em jejum, você está cumprindo a recomendação. Perfeito. Vamos mostrar aqui a próxima imagem para a gente comentar? Ah lá, um pouquinho, né, doutor? O que comer no pós? Ovos, peixe, mix de castanhas, não é necessariamente isso, mas que a gente quer mostrar. Aquilo que a gente falou no bloco anterior, não adianta fazer o jejum e ir numa churrascaria ou numa pizzaria depois. Lógico, essa aqui são alimentos que mostram uma alimentação bem balanceada, bem equilibrada. Então, se você alia isso aqui ao jejum, a chance de você ter resultados ótimos é muito grande. Tanto para questões de saúde como de emagrecimento estético também. Olha, muito bacana. Próxima imagem para a gente discutir aqui sobre jejum intermitente, que é mito e verdade. Olha lá, jejum pode aumentar a perda da massa muscular, né? Então, esse é um mito. O jejum pode aumentar a longevidade saudável. Para a gente entrar mais nessa questão, a gente falou muito da alimentação, mas na questão da saúde mesmo, né? Do nosso corpo. Então, é mito que causa perda muscular. Então, aí que tá. Tem uma pegadinha nisso aí. Então, se o jejum ele mal feito, se ele não tem uma orientação nutricional ali e você tá com o objetivo de ganhar massa muscular, ele pode não ser uma estratégia tão interessante. Olha só. Mas não quer dizer que se você fizer o jejum, obrigatoriamente você vai perder massa muscular. Mas aí você precisa de um acompanhamento médico com um nutricionista que vai te orientar a poder fazer o jejum e mesmo assim continuar ganhando massa muscular ou não perder. Perfeito. Tá? Então, para quem quer ganhar massa muscular, não é a melhor estratégia. Tá. Pode aumentar a longevidade, isso é uma coisa que vem surgindo muito e basicamente sim. Por quê? Porque quanto mais alimento a gente consome, mais energia a gente consome, a nossa célula tem que consumir essa energia, vamos dizer assim. Isso produz muito estresse, muito radical livre, tá? Então, basicamente, quanto menos energia você põe para dentro do seu corpo, menos o seu corpo precisa formar esses radicais livres, maior a longevidade da pessoa. Então, hoje a gente sabe que a ingesta alimentar menor, ela tem esse efeito na longevidade. Perfeito, entendi, doutor. Uma perguntinha aqui que eu achei interessante, ela não deixou o nome dela, mas ela tá falando o seguinte, que ela sofre de gastrite. Ela já tentou fazer jejum, mas não conseguiu por conta da gastrite. Ela tá perguntando assim se tem algo que possa ajudá-la. Então, na verdade, uma das situações em que não pode, na verdade, não é recomendado fazer o jejum é nas pessoas que têm gastrite, porque isso aumenta a produção de ácido gástrico ali e vai piorar os sintomas da gastrite. Então, eu não recomendaria ela a fazer o jejum. Tem outras estratégias que ela pode utilizar. Perfeito. E mais uma vez a gente frisa aqui, né? Essa questão, de repente, da modinha. O que foi bom para a blogueira tal, às vezes não é bom para você, né, doutor? Esse modismo, ele tá muito alto. Então, a pessoa fez uma coisa e deu certo para ela, ela vende como se fosse dar certo para todo mundo e não existe um indivíduo igual ao outro, tá? Eu costumo falar isso muito porque nós somos únicos. Cada um tem os seus problemas, suas deficiências. Entra a questão hormonal. Sempre falo aqui, né? Que nós, mulheres, olha, vocês não sabem o que é isso. A gente já sofre aí com a TPM, com os nossos hormônios e tudo mais. Inclusive, na verdade, para a mulher é muito mais difícil fazer o jejum justamente por isso. Então, mulheres que estejam passando por um estresse muito grande, físico, ou muito exercício físico também, ou mental, o jejum ele pode ser um estresse a mais. E essa mulher vai sofrer com problemas de humor, falta de energia. A gente vai querer comer aquele chocolatinho, mas vai estar de jejum. Exatamente. Então tem que ser bem orientado. Não é simplesmente ir fazendo. Perfeito. Olha só o pessoal aqui adorando o tema. Muita gente com dúvida aqui também. Estão perguntando da menopausa. O jejum alimentar tem efeito na menopausa? Tem alguma relação, doutor? Olha, confesso que eu nunca ouvi falar de alguma relação direta entre jejum e menopausa.
menopausa. A princípio, ela poderia tentar, sim, fazer, mesmo estando na menopausa. Acredito que não tem nenhuma relação. E aquela coisa, cada caso é um caso, cada né? caso é um caso. Tem que investigar exatamente se ela tem alguns outros fatores que eu comentei, talvez não seja interessante. Uma pergunta interessante aqui, vou fazê-la. Olha, estão perguntando aqui se o jejum intermitente, ele atrapalha o sono. Tem alguma relação? Então, na verdade, depende. Tá? Depende de como Depende está sendo feito. Como está sendo feito, exatamente. Então, esse jejum que você, por exemplo, se eu como muito tarde da noite e aí vou comer só lá depois meio-dia, 2 horas da tarde, esse jejum talvez atrapalhe. Mas o jejum que eu como de manhã e paro de comer, vamos supor, 4 horas da tarde, esse é um jejum que ajuda no sono. Ah, legal. Então, quanto você comer mais longe de se deitar, teoricamente ajuda no sono. E também tudo na vida é uma questão de adaptação, né? Às vezes no início a gente vai sentir, né, algo diferente, né? Vai mexer na nossa rotina, mas tudo é questão de adaptação. A última perguntinha pra gente encerrar. Boa tarde, doutor. O jejum agrava crises de enxaqueca? Olha, pode agravar sim, na verdade. Então, na verdade, isso aí é uma coisa que não tem na literatura. A gente não tem essa resposta ali num livro, alguma coisa assim. Mas a gente pode testar. Então, mas ele pode ter esse efeito. Então, se você tentou fazer e viu que piorou, então, no seu caso, ele com certeza pode piorar, porque ele é um estresse a mais que você coloca no seu corpo. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui, não sei se ela faz sentido, mas vamos ver. Ótimo tema, deixa eu ver, o Rogério de Rancharia, ou é o Paulo de Rancharia? Ele tá falando assim, a maçã controla açúcar no sangue? A maçã ajuda, doutor, a controlar o açúcar no sangue? Na verdade, não desse jeito que você está falando, não dessa maneira tão direta. A maçã é um alimento saudável, rico em fibras, que ajuda, ela é pouco calórica, então você tem saciedade comendo maçã, você tem poucas calorias, você regula o apetite. Tudo isso melhora o açúcar no sangue, mas a maçã em si, viver só de maçã, não vai resolver os seus problemas. Não dá. Foi o Paulo de Rancharia. Então, Paulo, olha, só a maçã não vai resolver, não. Procure um especialista, né? Exatamente. Doutor, mais alguma coisa a acrescentar que de repente a gente não falou aqui? Acho que a gente falou bastante, mais até do que eu tinha imaginado. O pessoal está realmente bem inteirado desse assunto. Tá aí nas redes, a gente fala aqui também. Basicamente, reiterar aqui, assim, geralmente a maioria das pessoas vai poder fazer, vai colher benefícios. Existem pessoas que vão ter mais benefícios, no caso de quem tem uma resistência à insulina, de quem tem um grau de esteatose hepática. Essas pessoas podem chegar a reverter esses quadros, mas não só com o jejum. Tem que aliar uma alimentação adequada e um exercício físico. O jejum em si, ele não é mágico. Perfeito, ótimo. E olha, lembrando sempre, né, a nossa função aqui é abrir, né, assim, dar esse start para você correr atrás aí de uma boa saúde, um bem-estar, mas nunca, né, deixar de procurar o especialista, né, doutor? Com certeza. Doutor André Scardovelli, que é médico especialista, né, do esporte e tá aqui para ajudar a gente, viu? Nosso bate-papo foi mais que especial. Eu ia chamar a receita agora de nhoque, mas depois que a gente falou de tudo isso, fiquei até sem graça de chamar a receita de nhoque. Vou deixar para o próximo bloco, tá bom? Doutor, obrigada. Obrigado, até Samara. a próxima. Foi um prazer enorme estar aqui com você. A gente que agradece. E você que não está fazendo jejum intermitente, no próximo bloco tem receita para você.